Fala aí, moçada, beleza? Professor Giovanni aqui, dando sequência ao estudo da biologia. E nesse momento vamos falar sobre alelos múltiplos. Nós já tivemos uma aula introdutória em relação a esse tema, em que nós falamos do sistema ABO, o sistema AB0. E nesse momento vamos falar então de fenótipo Bombaim. Você já ouviu falar em fenótipo Bombaim? Talvez muitos de vocês isso seja uma novidade. Então começamos essa aula falando aqui de um tipo sanguíneo aí que é especial, encontrado na Índia, na cidade de Bombaim. Que fenótipo é esse, né? Fenótipo Bombaim ou Bombém é um famoso falso O, um sangue raro. E aí aqui nós temos a seguinte situação. Na aula passada, nós vimos que pessoas que têm sangue do tipo A significa que na membrana das hemácias elas têm um aglutinogênio, também chamado de antígeno, que é uma glicoproteína do tipo A. Em contrapartida, apresentam anticorpos ou aglutinina anti-B. Pessoas que têm sangue B apresentam um aglutinogênio na membrana das hemácias do tipo B e anticorpos anti-A. Pessoas que são do tipo AB apresentam o aglutinogênio A, o aglutinogênio B e não possuem anticorpos, já que possuem as duas glicoproteínas, glicoproteína A e a glicoproteína B aí na membrana da hemácia. Pessoas que são do grupo O ou 0, é zero aglutinogênio, mas apresentam aglutininas ou anticorpos anti-A e anti-B. Mas o que eu não comentei naquela aula foi que para que essas pessoas possam expressar o tipo sanguíneo A, para que essas pessoas possam expressar o tipo sanguíneo B, o tipo sanguíneo O ou AB, elas precisam ter uma proteína precursora. Existe o que nós chamamos de antígeno H. Então você que está acompanhando essa aula e o teu sangue é do tipo A, B, AB ou O, significa que para que realmente você expresse esse tipo sanguíneo, você herdou dos seus pais o que nós chamamos de um gene associado à produção de uma proteína precursora. Então pessoas que recebem um gene, pelo menos um gene Hzão, seja do pai ou da mãe, tendo o genótipo então Hzão ou Hzinho, essas pessoas elas têm a capacidade de produzir ali um antígeno H. Então significa que existe um antígeno H no sangue. E tendo esse antígeno H, essa pessoa então consegue manifestar a sua glicoproteína, o seu aglutinogênio A, o seu aglutinogênio B, ou sem aglutinogênio se for o grupo 0 ou O, o verdadeiro O. Agora, temos nesse caso aqui uma situação específica, uma situação especial. Lá na cidade de Bombaim, na Índia, encontramos um sangue raro, em que algumas pessoas elas não conseguem produzir esse antígeno H, devido a uma homozigose, uma recessividade, em que recebe um Hzinho do pai, um Hzinho da mãe. Uma vez que recebe esse Hzinho do pai e Hzinho da mãe, em homozigose então recessiva, essas pessoas não produzem o antígeno H. Se essa pessoa não produz o antígeno H, consequentemente não interessa o tipo sanguíneo dela. O que vai acontecer? Ela vai ser zero aglutinogênio. Mesmo ela sendo A, sendo AB ou B, ela não vai produzir aglutinogênios, que são glicoproteínas que ficam na membrana das hemácias. Em contrapartida, então, temos uma situação que passa como se fosse um falso O. E como que fica uma tabela preenchida em relação a esse assunto? Nós temos aqui o genótipo Bombaim, genótipo ABO e como que fica, né, o fenótipo ali ABO. Se você tem sangue do tipo A, significa que você recebeu um alelo A do seu pai, um alelo A da sua mãe. Ou pode ser ainda uma situação de heterozigose, em que você recebe o alelo A do pai ou da mãe e o Izinho. Nesse caso, o que acontece? Teu fenótipo ABO vai ser A. A mesma coisa acontece com B, AB. Recebeu em relação ao B, IB, do pai, da mãe, ou IB, Izinho. Então pode receber o B do pai, o Izinho da mãe, por exemplo. E aí vai ser um fenótipo do tipo B. E a mesma coisa com a B. Recebeu um alelo IA do pai, alelo IB da mãe, ou vice-versa. O fenótipo vai ser para o sistema ABO, tipo sanguíneo AB. Para que isso aconteça, é necessário a presença do alelo, de pelo menos um alelo Hzão. E a mesma coisa acontece para o O verdadeiro. Para pessoas que são Izinho, essas pessoas então têm sangue aí do tipo O, para o sistema aí
ABO ou AB0. Precisam também ter pelo menos um alelo Hzão. Isso aqui causa um pouco de confusão, mas então por isso que eu estou indo com bastante cuidado para que você entenda como funciona esse processo. Uma vez então que tem pelo menos um alelo Hzão, eu consigo manifestar o meu aglutinogênio, seja A, seja B, seja AB ou seja ali o izinho. Pessoas que são homozigotas recessivas, Hzinho, não interessa o genótipo ABO. Pode ser IA, pode ser IB, pode ser IA, IB, Izinho. Essa pessoa ela vai ser o que nós chamamos então de falso O. Temos uma situação curiosa aqui. Por quê? Essas pessoas que são falso O, elas podem doar para qualquer tipo sanguíneo. Mas em relação a essa pessoa receber, ela tem um problema, por isso que a gente chama de sangue raro. Pessoas que têm esse fenótipo bombaim, elas só podem receber o mesmo tipo sanguíneo. Por isso que existe no Banco Mundial aí uma reserva em relação a esse tipo sanguíneo, em que apenas algumas pessoas que têm esse sangue podem doar e fazer ali uma reserva numa situação de emergência que alguém possa precisar. Pessoas que são então desse fenótipo bombaim, elas só podem receber o mesmo tipo sanguíneo. Por quê, professor? Porque, curiosamente, pessoas que são do fenótipo bombaim, elas têm um anticorpo, uma aglutinina anti-H. Então, se ela tem no plasma sanguíneo um anticorpo ou uma aglutinina anti-H, pessoas que são de outros tipos sanguíneos contêm esse antígeno H. Então vai acontecer uma reação de aglutinação. Você sabe que aglutinar significa colar, então isso pode trazer um problema. Maravilha? Então falamos de um sangue raro associado aí ao fenótipo bombaim, fenótipo Bombay. Na sequência, vamos falar em relação ao sistema RH. Esse sistema RH é muito conhecido de vocês, talvez não pelo nome, mas quando eu pergunto seu tipo sanguíneo, talvez você vai dizer, professor, meu sangue é O positivo. Quando você fala O, você está me falando do sistema BO. Quando você fala se é positivo ou negativo, você está me falando em relação ao sistema RH. E nós chamamos de sistema RH porque o Landsteiner e o Wiener, Landsteiner, que foi um cientista que dedicou uma boa parte da vida dele ao estudo dos grupos sanguíneos, ele vai também dedicar o seu estudo a partir de um macaco do gênero Rhesus, né? A famosa aí macaca mulata, macaco Rhesus, então fica aí associado ao gênero do macaco Rhesus, fica o fator RH, o sistema RH. Posso chamar também de sistema D, então não fique, né? Professor, mas no meu livro aqui eu pesquisei e está lá sistema D. Pode ser que apareça como sistema D ou sistema RH. Então, Landsteiner e Wiener, em 1940, a partir de experimentos que foram feitos então com macaco Rhesus, eles descobriram um outro aglutinogênio, que eles chamaram de fator RH. Lembre-se que aglutinogênio é a mesma coisa que antígeno, é uma glicoproteína presente na membrana das hemácias. O experimento ele consistiu mais ou menos dessa maneira aqui. Temos aqui o macaco Rhesus, injeta-se o sangue do macaco num coelho. Então pegaram ali o sangue do macaco no coelho, o coelho produziu anticorpos anti-RH. Então imagine, o coelho recebeu o sangue do macaco, Rhesus, produziu anticorpos anti-RH. Eles extraíram o soro desse sangue do coelho com os anticorpos ali, ou aglutinina, anti-RH. Aplicaram esse soro, contendo ali os anticorpos anti-RH, em pessoas. Não ocorreu aglutinação das hemácias em 15% dos indivíduos que foram testados. Indivíduos RH negativo. Então pensa comigo, se o teu sangue é RH negativo e eu aplico um soro anti-RH, o esquadrão antibomba reage com a bomba. O soro anti-RH reage com a substância RH. Então pessoas que são RH negativo não têm reação. Então 15% aconteceu essa situação. Não teve reação de aglutinação. Mas 85% das pessoas mostraram uma reação de aglutinação, mostrando que se eu aplico um soro anti-RH e reagiu, significa que tem o fator RH no sangue de 85% da população aproximadamente. Então, esse foi um experimento aí, então, relacionado aos testes. O Landsteiner foi um cara tão importante para a ciência nesse momento. Lá em 1900, 1901, quando ele trouxe a ideia do sistema
A BO já trouxe uma revolução, organizando o padrão de transfusão sanguínea. Depois, quando ele continua seus estudos em 1940, descobre que existe mais um fator, o fator RH. Aí sim, nós organizamos a situação de transfusão sanguínea, em que passa então a resolver, podendo fazer uma transfusão com uma maior aí, segurança. Em relação ao sistema RH, nós temos ainda uma tabelinha aqui, né? Em relação ali à tabelinha, você tem o fenótipo, a pessoa pode ser então RH positivo, e você viu que 85% da população tem o fator RH no sangue, então RH positivo. Mas o fenótipo pode ser RH negativo, pessoas que não têm o fator RH no sangue. Aqui nós temos uma situação de dominância completa. Pessoas que são RH positivo, basta apenas um alelo Rzão. É comum também usar a letra D. Então, normalmente, quando a gente fala de fator RH, sistema RH, a gente usa a letra R ou a letra D. Então, nós temos aqui a seguinte situação. Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho, vai ter fenótipo positivo. Rzinho, Rzinho, homozigose recessiva, fenótipo negativo. Temos uma situação de dominância completa. Temos um caso especial aqui, e isso cai bastante aí no vestibular, Enem, é muito cobrado aí nos exercícios, que é a situação relacionada a uma doença hemolítica do recém-nascido, também conhecido como eritroblastose fetal. Eritro está relacionado a vermelho, blasto quer dizer jovem, eritro está associado aos glóbulos vermelhos. Então imagine a mãe ali gerando uma criança, e os anticorpos da mãe atacando as hemácias dessa criança que está no processo de desenvolvimento. Essa é a doença hemolítica do recém-nascido. Quais são as condições para que isso possa acontecer? Então, acompanhe aqui por gentileza. A situação aqui vai ser a seguinte. Vamos montar aqui um heredograma. Temos aqui o pai, aqui nós temos a mãe, e eu vou colocar aqui dois filhos. Eu vou colocar o losango representando que pode ser tanto menino quanto menina, independe o sexo, tá? Só para que você perceba que o sexo aqui não vai mudar, né? Pode ser tanto menina quanto menino, vai ser afetado da mesma maneira, desde que nós tenhamos todas as condições. A primeira condição, a mãe tem que ser o quê? RH negativo. Então, primeira condição, mãe RH negativo. Então, meninas que estão acompanhando essa aula e o teu sangue é RH positivo, não se preocupe. As meninas que têm sangue RH negativo, fiquem atentas, que vocês vão entender que também não é tão perigoso assim, desde que tenham alguns cuidados, né? Então, meninas RH negativo, a mãe RH negativo, vamos escrever aqui, né? A mãe RH negativo. E o pai? O pai, nessa situação, vai ser RH positivo. O primeiro filho, então sempre da esquerda para a direita, o primeiro filho, né, o filho mais velho, vamos supor que ele é RH positivo. A mãe RH negativo está gerando um filho RH positivo. Durante a gestação, não existe mistura de sangue. Então aqui é essa situação, ó, hemácias, né, ali da mãe, temos aqui o bebê, primeira gravidez, filho RH positivo e mãe RH negativo. Lembrando que é importante que o pai seja positivo também, porque da onde vem esse fator RH se a mãe não tem? Vem do pai. Então, primeira condição, mãe RH negativo. Segunda condição, o pai RH positivo. Terceira condição, o primeiro filho RH positivo. Se durante a gestação não tem mistura de sangue, o problema vai ser na hora do parto. Na hora do parto mistura sangue da criança com a mãe. E nesse momento a gente diz que a mãe é sensibilizada, ou seja, ela vai entrar em contato com as hemácias da criança que contém o fator RH. E esse fator RH, essa glicoproteína, é estranha para a mãe. Então, se essa glicoproteína ela é estranha para a mãe, o que vai acontecer? A gente tem aqui a seguinte situação. Ó. Esse filho aqui, ele sensibiliza a mãe. Uma vez que ele sensibiliza a mãe, essa mãe vai produzir o quê? Ela vai produzir anticorpos anti-RH. Esse primeiro filho, normalmente, ele não é afetado, porque ele sensibilizou a mãe, mas ele já nasceu. Essa mãe vai produzir, então, anticorpos. A produção de anticorpos geralmente demora em torno de 30 a 120 dias. Não é tão rápido assim também. Mas quando a mãe tiver um segundo filho, então essa seria a próxima condição. Quando a mãe tiver um segundo filho, RH positivo, nesse momento ela já tem os anticorpos anti-RH.
Não existe mistura de sangue ali, mas os vasos sanguíneos da mãe estão muito próximos dos vasos sanguíneos da criança. As hemácias da criança não passam para a mãe, mas os anticorpos da mãe passam para a criança. Então, esses anticorpos anti-RH vão destruir as hemácias do bebê. Imagine a organogênese bombando e a mãe destruindo, então, as hemácias dessa criança. Lembrando que as hemácias fazem transporte de gases, principalmente o oxigênio. Então, isso é um problema grave, isso é um problema sério, tá? Essas são as condições, então. Mãe RH negativo, o pai RH positivo, primeiro filho RH positivo. Geralmente o primeiro filho não é afetado porque não tem mistura de sangue. Pode até acontecer do primeiro filho ser afetado se essa mãe durante essa primeira gestação tiver alguma complicação, uma hemorragia, e aí sim pode dar tempo da primeira criança ser atacada ali pelos anticorpos anti-RH dessa mãe, caso ela seja sensibilizada durante a primeira gestação, ou anteriormente, caso ela tenha sofrido uma transfusão sanguínea. Mas normalmente é assim que os exercícios vão tratar. Mãe RH negativo, pai RH positivo. O primeiro filho vai sensibilizar a mãe produz anticorpos, e aí quando tiver um segundo filho RH positivo, os anticorpos da mãe passam pela placenta e destroem as hemácias da criança. Talvez vocês meninas que estão acompanhando pensem assim, caramba, e agora, né? Como que faz? O médico, sabendo que tem essas condições aqui, ó, a mãe é RH negativo, o pai é RH positivo, testou o fator RH da criança e a criança é RH positivo, durante o parto, né, na verdade logo após o parto, até 72 horas ali após o parto, aplica-se um soro anti-RH. O que esse soro anti-RH vai fazer? Ele vai destruir as hemácias da criança que possivelmente ficaram na circulação materna. Ai, professor, ele não vai causar problema? Não, a criança já nasceu. Vai destruir as hemácias da criança que ficaram no sangue da mãe. Se destrói as hemácias da criança que ficaram no sangue da mãe, essa mãe não vai produzir os anticorpos. E quando ela tiver um próximo filho RH positivo, não vai ter anticorpos para atacar ali as hemácias do bebê. Então aí nós temos essa doença conhecida como eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido. Meninas RH negativo, pai RH positivo, que tem um filho RH positivo, conseguem evitar essa doença então aplicando ali um soro até 72 horas após o parto. Vamos dar uma olhada aqui nos exercícios. Uma mulher deu à luz o seu primeiro filho e após o parto, os médicos testaram o sangue da criança para a determinação de seu grupo sanguíneo. O sangue da criança era do tipo O positivo. Imediatamente a equipe médica aplicou na mãe uma solução contendo anticorpos anti-RH, uma vez que ela tinha tipo sanguíneo O negativo. A mãe é RH negativo. E aí o sangue da criança era do tipo O positivo. Imediatamente a equipe médica aplicou na mãe uma solução contendo anticorpos, um soro, anticorpos anti-RH. Qual é a função dessa solução de anticorpos? Nós acabamos de ver que a solução, desse soro, é destruir as hemácias da criança que ficaram na circulação materna, para que ela não produza os anticorpos. Então nós temos aqui, letra B, destruir as células sanguíneas do bebê. Não tem problema, o bebê já nasceu, vai destruir as células sanguíneas do bebê que ficaram no sangue da mãe. Maravilha? Um outro exercício para a gente fechar. Rodrigo, segundo filho de Maria, ao nascer apresentou hemólise das hemácias, ou seja, apresentou a doença conhecida como eritroblastose fetal ou hemolítica do recém-nascido. Sabendo que Maria jamais se submeteu a nenhuma transfusão sanguínea e que João, primeiro filho de Maria, não apresentou a doença, assinale a alternativa que determina respectivamente os fenótipos de Maria, de Rodrigo e de João quanto ao fator RH. Bom, se Rodrigo apresentou a doença e João, o primeiro filho, significa que a mãe tem que ser RH negativo. O João sensibilizou a mãe, o João tem que ser RH positivo. E o Rodrigo, que teve a doença, também tem que ser RH positivo. A alternativa que corresponde, mãe, a Maria RH negativo, o João RH positivo e Rodrigo RH positivo. Maravilha, gente? Foi essa aula então de grupos sanguíneos. Até a próxima!